Paz, igreja. Amém. Tome os vossos assentos, por gentileza. Amém. Graças a Deus. O obreiro, irmãos, ele pode pregar até em congresso, em cruzada, em qualquer lugar. Se não for na sua igreja, ainda lhe falta alguma coisa. É um privilégio para nós nessa noite, o pastor passar a vez dele, né? Gostoso é ouvir o nosso pastor, irmãos. Toda igreja que tem um pastor que faz a lição de casa é gostoso. Então o pastor, ele, nessa noite, primeiro ele honra a Deus e depois ele honra os obreiros da casa. Deus abençoe, viu, pastor? Pastor Rodrigo, eu acho que eu posso falar isso aqui publicamente, pela liberdade que eu tenho com o pastor, com a pastora Cátia. Só vou falar porque já falei para eles. E primeiro dia que eu cheguei aqui, eu falei, rapaz, não é o Nirceu? Que eu não sabia que o pastor Nirceu tinha ido embora, né? Aí eu falei, quem é esse pastor, hein? Eu falei, né, Zoraide? E aí depois eu voltei e fui recebendo curas, libertações. Obreiro, irmão Daniel, recebendo cura e libertação, é os primeiros que precisam, irmãos. É que tem pregadores e obreiros que eles acham que são querubins, né? Não é, pastor? Mas nós não, irmão. Nós somos um vaso feito de barro. E Deus confirmou a palavra nessa noite quando foi captado o vaso de alabastro. E aí a palavra introdutória, ele fez os céus e a terra, o barro, ele é oriundo da terra e vice-versa, né? Então nós vamos ler lá no livro de Jeremias, capítulo 18, uma passagem muito conhecida, mas depois que eu pregar ela, quem quiser ir lá na internet procurar, não vai achar, porque foi uma palavra revelada por Deus, e Deus vai falar com você nessa noite, amém? Livro, os irmãos podem ficar sentados mesmo, livro de Jeremias, capítulo 18, verso 1, vamos pernear até o verso 4, irmãos. Os irmãos encontraram, então aí, está no slide aí, né? Eu vou ler aqui da minha, é um pouco diferente. A palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor dizendo: levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá farei ouvir as minhas. Então eu desci à casa do oleiro, e eis que ali realizou um trabalho nas rodas. E o vaso que ele fazia se quebrou nas suas mãos. Então ele fez novamente outro vaso, como lhe pareceu bem o oleiro fazer. Amém? Graças a Deus. Irmãos, essa passagem ela é bastante conhecida, então aqui eu vou ganhar um pouco de tempo. E os irmãos sabem que essa passagem, ela se apega a um tema paradoxal, quando Jesus, Deus, ele quer tratar com o profeta sobre Judá. E Deus, ele usa a pessoa do oleiro, que era um profissional da época, para tratar o que Deus poderia fazer com Judá através de um objeto vaso. Estranhamente, quando alguém pensa que, quando Deus está falando, desce à casa do oleiro, se fosse uma palavra atual, Deus falaria, desce à oficina do oleiro. A casa do oleiro, precisamente, não era a casa onde ele morava, mas era uma oficina aonde ele fazia vasos, cuias, bacias e outras coisas a derivada do barro. E nessa noite nós vamos aprender com Jesus, através da sua palavra, a nossa colocação como vaso. Aleluia, irmãos. O púlpito aqui me alegra muito porque não tem nenhum vaso, não é? Tem igreja por aí que vasos tomam o espaço do púlpito, né? Tem vaso que é tão bonito que você fica preso nele e não fica preso no ornamento da igreja, mas essa não é a palavra. Resumindo, irmãos, Jeremias,
Eu não quero falar da biografia dele, que ele era um profeta maior que a trajetória de Jeremias, e nem de Judá. Eu quero me apegar aqui, se a igreja me permite, nesse objeto falado, vaso. Para nós trazermos para os dias de hoje, irmãos, o que é ser um vaso na mão do Senhor. E a Bíblia fala que Jeremias, ele desce à casa do oleiro. Casa do oleiro, descer não é porque Jeremias estava no lugar onde havia monte, no lugar que era alto. Não, a casa era subterrânea mesmo. A região da casa do oleiro era um lugar específico, porque o lugar lá era 95% a 97% areoso, mas onde era a casa do oleiro era um lugar específico. Então há momentos na nossa vida que eu já começo a comparar conosco, irmãos, que nós temos que descer da onde nós estamos para aprender mais. E a Bíblia fala que Jeremias descendo a casa do oleiro, Jeremias ele começa a ver o oleiro trabalhando. E o interessante desse culto hoje não é rasgando seda, Gesso. Primeira vez que eu vejo o Gesso de terno, né? Fica bonito, viu, Bia? Fala para sua mãe que ele fica bonito. Eu gostei muito desse culto porque o Gesso hoje, usado pelo Espírito Santo, engraçado que aquela irmã que pregou a sua sogra, né? A sogra não é a sogra de Pedro, é a sogra de Gesso mesmo. Engraçado que ela pregou, acabou acontecendo nesse culto, né? Algumas pessoas, Dani, foi tirada do canto, né? Parabéns. Cada um, eu gosto de ver pessoas diferentes dirigindo, que cada um dirige de um jeito, né, irmãos? Então nem sempre o vaso maior é usado. Deus usa cuia, Deus usa bacia, Deus usa vaso, Deus usa da forma que Ele quer. A matéria é a mesma. Mas resumindo, Jeremias descendo na casa do oleiro, Carlos, ele viu o oleiro começar a trabalhar. E como alguns se enganam, o oleiro já não estava a trabalhar com o vaso. O oleiro, ele vai, a palavra que a sogra do Gesso falou, o oleiro vai ao canto da sua casa, ao canto da sua oficina, e com um enxadão de cabo curto, ele tira a quantia desejada do barro que ele vai usar para o vaso. Ele coloca esse barro numa esteira inferior, abaixo, e nessa esteira inferior ele joga um pouco de água. E ali ele começa a trabalhar com os pés primeiramente. Na parte inferior o barro começa a passar pelo controle de qualidade. Tem impureza que não pode ser detectada primeiro com as mãos, tem que ser com o pé. São impurezas grandes. O oleiro ele começa a pisar o barro e ali no meio dos seus pés detectados impurezas que não pode subir para a esteira superior. O oleiro, ele detecta, abaixa, tira aquela impureza, coloca o barro na esteira superior, na esteira de cima, e ali ele começa a trabalhar com o barro nas suas mãos. Obrigado, irmã. Essa irmã tem bagagem, hein? Aleluias. E o oleiro trabalhando com o vaso, com o barro, sobre as suas mãos, pastor, as impurezas que passou pelos pés, pastora Kátia, já não passará pelas mãos. Aleluia. E as impurezas que estão sendo detectadas nas mãos, agora elas são pinçadas, tiradas daquele barro. Aleluia. E ali o vaso, o barro começa a ser preparado para depois ele entrar num corpo de vaso. Então nessa noite, meus irmãos, você não chegou aqui porque você é bonzinho, mas também não caiu de paraquedas. Você passou pela esteira inferior, você foi pisado pelo oleiro. Aleluia. Algumas coisas foram tiradas da sua vida. Quem não te conhece ainda, fala para ele: ei, eu passei pela esteira inferior, mas também pela superior. Agora o barro, ele vai para um processo de descanso. O barro precisa ser curado. Isso aqui não
é coisa da minha cabeça. Eu pego uma Bíblia de estudo, está tudo lá. Tem que ter o trabalho de ler, de estudar. E aí, o que acontece? O barro, ele fica 12 horas descansando. O oleiro, a cada meia hora, ele vai lá e água o barro. Ei, meu irmão, para você chegar aqui, você foi pisado. Para você chegar aqui, você foi apalpado por Deus, por Jesus, pelo Espírito Santo. Aleluia. Todo mundo quer ser vaso de guento, aquele vaso de alabastro que leva o guento. O vaso de guento, ele é diferente. Eu não vou nem entrar nessa parte, que vai demorar muito, e aí nós vamos perder o foco. Mas o vaso que leva o guento, leva a essência, ele é diferente, ele é mais brilhante, ele é mais bonito. Mas o vaso que aquele oleiro estava disposto a fazer, aparentemente era um vaso comum. Uma certa feita, eu tinha 12 anos de idade. Não sei se eu já falei para os irmãos do Epifânio. O Epifânio foi uma pessoa que eu conheci, um senhor que eu conheci com aproximadamente 57 anos, lá em Ferraz de Vasconcelos. Eu ia ali para a casa da minha irmã Eliette. Nós íamos quando era criança para brincar. Hoje nós vamos lá fora de hora, 1h da manhã às vezes, meia-noite, 2h da manhã, 8h da noite, quando ela tem um distúrbio, que ela tem... Como é o nome do distúrbio dela? Como é o nome do distúrbio dela? Esquizofrenia. Antes nós íamos para brincar na lagoa que tinha lá perto. E lá tinha o Epifânio, que tinha uma olaria. O Epifânio fazia telha. E quando nós entrávamos para brincar na olaria do Epifânio, que era num sítio, ali perto de Suzano, Ferraz de Vasconcelos, nós curiávamos o que ele tinha dentro dessa olaria. E eu já sabia que tinha telha do lado exterior, mas eu queria saber o que tinha lá dentro, irmãos. E entrando dentro da olaria do Epifânio, ele tinha alguns vasos, algumas cuias, até colher. Eu nunca vi colher feita de argila, de barro, mas ele tinha. Mas o que me chamou a atenção foi o vaso mais feio que ele tinha. O vaso mais feio e deformado, Marlon, estava no lugar de destaque, num lugar muito bonito. Falei, senhor Epifânio, por que aquele vaso está ali, sendo que ele é mais feio? Ele falou, aquele vaso está ali porque foi o primeiro vaso que meu pai me ensinou a fazer. Eu, como era criança, para mim não era nada, Dani, mas hoje eu entendo, irmãos. Sempre que eu estou falando com meus irmãos, os meus irmãos não se dirigem assim, mas eu me dirijo. Então, varão, aqui na casa do pai só eu que moro, que é o terreno do meu pai. E meus irmãos falam, Daniel, estou indo aí na sua casa, etc, etc. Quando eu estou falando na terceira pessoa, aí eu estou falando na casa do pai, porque está lá na lixeira do subconsciente, né? E resumindo, irmãos, agora o barro, o pastor Zanelato, ele sai do descanso, da cura. O barro, ele é jogado nas rodas. Quando você lê rodas, é uma mesa que ela é igual a esse suporte aqui. Só que essa mesa, ela tem a sua circunferência superior de 70 a de baixo de 80. E ela tem um túnel um pouco mais grosso desse inox. E na parte inferior da mesa é como um timão. O que é um timão? É um volante de navio. Então ele pega uma banqueta como aquela que estava aqui de madeira. Ele se assenta, Carlos, sobre essa banqueta, pastor, o oleiro. Ele começa a aguar o barro e ele fica de pé. Quando ele fica de pé, ele fecha os seus punhos, punho cerrado. Ele coloca no meio do barro e ele começa a dar forma a esse barro. Ei, antes de você nascer como vaso, você primeiro é uma cuia muito pequena. Você não nasce evangelista, você não nasce pastor, você não nasce cantor, você não nasce o que você acha que você tem que nascer. Você tem que passar pelo processo das rodas. Aleluia. A vida dá muita roda, irmãos. Você não viu aí hoje? Foi falado da nossa economia, mas não precisa falar quem é o culpado.
O mundo diz que o mundo capota, né, Rafa? Sim ou não? Então olha aqui para mim. Se você está aqui nessa igreja, você não é influente do Zé Nelato. Você não é influente do Daniel. Não é porque você tem um dom da hora. Não é porque você é bonita ou bonito. Você está aqui porque você foi um vaso tratado na olaria de Deus. Aleluia. Aleluia. E meu irmão, você não tem que ser de ouro, você não tem que ser polido. Você não tem que ser de prata. Você não tem que ter adereços para agradar ninguém. Você só tem que ser um vaso. Porque na olaria do Epifânio, o vaso que ele mais gostava era o vaso deformado. Quando a olaria do Epifânio pegou fogo, uma das coisas que se salvou foi o vaso deformado. E eu não entendia isso. Para mim ele era louco. As máquinas se queimou. Os gabaritos que faziam as telhas se queimaram. A perua velha dele se queimou, mas o vaso deformado ele salvou. O que você tem salvado como princípio na sua vida? Aleluia. 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 Agora o oleiro ele faz uma pinça com a palma das suas mãos, ajuntando os dedos. Ele faz uma pinça e a única chutada que ele vai dar de pé é essa, Lucas. Ele chuta as rodas, a mesa inferior para rodar a mesa superior. Ei, o que está acontecendo aqui embaixo é porque já está acontecendo lá embaixo. Aqui em cima é porque está acontecendo lá embaixo. Ei, se você está em cima hoje, é porque você teve que passar pelo aprendizado de baixo. Você não está por aí porque não tem outro, não. Você está por aí onde você está, é porque Jesus te colocou. Foi Jesus que te chamou. Te lamento, talvez você que esteja me ouvindo em casa ou aqui no auditório da igreja, não é outra palavra que eu tenho, é essa. A palavra vai ser simples mediante o seu ego. Mas se você entender o que Deus está falando com você e comigo, é muito extraordinário. E quando ele faz a pinça, ele coloca os seus dedos, a sua mão, o seu punho dentro dessa cunha que não vai ser cuia, que vai ser vaso. Mas nem aquela cuia sabe que vai ser um vaso. Ei, você não sabe do que Deus tem para você? Você não sabe o chamado extraordinário que Deus tem na sua vida? Quem sabe o Léo, com seus 21 anos, amanhã não vai estar no lugar do pastor Zé Nelato? Você não sabe. Quem sabe o irmão Guto, amanhã depois não vai estar no lugar do pastor, presidente José Domingo Bittencourt? Meu irmão, nós todos vamos morrer. Não queremos ser muita coisa. Não estica muita corda. A questão não é o que temos, é o que somos e o que vamos deixar para os nossos filhos, para as nossas gerações, para as pessoas que nos ouvem. Aleluia! E vaso é importante, hein, irmãos? Gênesis 24, 15, Rebeca com o seu vaso. Se Rebeca não tivesse com o vaso, irmãos, como é que Eliezer ia abordar ela? Estava sem vaso. Eu sempre tenho o costume de deixar a minha Bíblia dentro do carro, principalmente quando não está no estacionamento. Eu falei, vai que o ladrão é desviado. Está me entendendo, irmãos? É o vaso, irmãos. É o vaso, irmãos. É o vaso, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Juízes 7:16. Gideão, se eu fosse pregar sobre essa palavra, eu já até tenho um tema: cântaro quebrado, tocha acesa, cântaro quebrado. Gideão usou o vaso como arma numa guerra, escondeu a tocha dentro do vaso, e quando ele chegou no lugar que ele tinha que vencer a guerra,
para com os medianitas. Ele tirou, quebrou o vaso e as tochas se acendeu com 300 homens, e eles estavam com milhares. A metodologia grega vai dizer que eles estavam vendo fantasmas sem cabeça. Aquela tocha simbolizava como fosse fantasmas sem cabeça, e eles começaram a matar um e o outro. Você vê o que um vaso de barro faz. Espera muito mais das pessoas simples do que das arrogantes. Espera muito mais dos pequenos do que dos grandes. Aleluia. Porque eu não vou falar não, irmãos, porque nós estamos sendo televisionados, eu vou ficar na palavra. Resumindo, ele pega a banqueta e senta, Lucas. E quando ele senta, agora o barro está no formato de cuia. Ele começa a nascer ali das suas mãos, ele chutando a parte inferior da mesa, as rodas rodando. Ele começa, se você assistir o Ghost aí, você vai ter um pouco de noção. A diferença do Ghost é que ele estava com a varoa, né? Aleluia. Mas Jesus leva a varoa também na casa do oleiro. Ele leva. Marlon. E resumindo, irmãos, ali ele começa a dar forma no vaso. E ele percebe que a sua mão vai ficando areosa. Está faltando água. Tem gente que é tão seca, irmãos. Terra seca precisa de água. Tem gente que precisa de óleo, mas para você ter óleo, você tem que virar vaso. Aleluia! E quem falou que vaso é só para carregar água? Vaso carrega muitas coisas, irmãos. É que não dá tempo. Até hoje tem vasos enterrados no Oriente Médio, em Israel, com riquezas dentro. Vasos carregam moedas, vasos carregaram trigos, vasos carregam coisas extraordinárias. Você sabe o que você tem dentro de você? Você tem noção quanto é que vale um coração aí no mercado negro? Você tem noção, não é, Lu? A Lu deu risada, mas é verdade, Lu. Nosso coração é caro, viu, irmãos? Não pensa que você não vale nada não, irmãos. Você vale alguns milhões. Mas olha para mim aqui, por favor. Você vale muito mais nas mãos de Jesus. Aleluia. E aí, o vaso já está no seu 75% pronto. Irmãos, o oleiro joga mais água. O oleiro detectou que alguma coisa ali, irmãos, passou pela curagem. Quando ele ficou 12 horas lá, passou. O oleiro vem com a pinça, com o bisturi. É isso mesmo, irmão. Bisturi e pinça, pode ler lá. Ele vai lá e tira aquela contaminação que está no vaso. Ainda dá para tirar, está mole. Enquanto seu coração estiver mole na presença do Senhor, Ele fará coisas extraordinárias. Mas quando você achar que você já pode andar sozinho, irmãos, fica difícil. Nós não podemos andar sozinho. Nós não podemos andar, aleluia, à deriva, solto, sem um rumo. Você tem um rumo. E Jesus te chamou aqui nessa noite para falar para você, aleluia. Você pode ser da mesma matéria, mas você não foi chamado como cuia. Você não foi chamado para ser esquecido. É seu nome que Deus vai levar? Não, irmão, Deus não quer. Deus não vai levar seu nome para nenhum lugar, não. Leva o nome de Jesus, irmãos. Não é seu nome que Ele quer ventilar, não, irmãos. Ele quer que você ganhe a alma. E você vai levar essa essência dentro desse vaso. E esse vaso é quem, irmão Daniel? É você. Você que é esse vasão, essa vasa. Aleluia. E ali, irmãos, o vaso ficou pronto, pastor. Ficou pronto? Ficou pronto, irmãos. Tá tudo muito bom, sim ou não? Sim ou não? Tá não, irmãos. Ele vai passar
pelo olhar clínico agora do oleiro. Passou pelos pés, Dani, passou pelas mãos, agora vai passar pelo controle da qualidade, Jesus, dos olhos. Aí ele vai fazer o quê? Vai puxar o cordel da lamparina dentro do vaso. Aleluia. E quando ele desce com a lamparina, pode ler lá. Quando ele desce com a lamparina dentro do vaso, irmãos, a casa do oleiro, ela sempre é escura, mas a mesa do oleiro está sempre clara. A mesa do oleiro sempre tem luz. Aleluia. A luz vem de cima. A luz está no cordel. Olha para mim. Aí ele desce com a luz dentro do vaso. E aí ele começa a ver um chamusco de luz saindo do vaso. O vaso está trincado, pastora. Tá vendo? Tá bonito. Deixou de ser barro. Virou uma peça. Virou um vaso. Mas está trincado. Aleluia. Está trincado, irmãos. E aquela mulher lá no capítulo 4 de 2 Reis, a viúva, ela não podia usar vaso trincado. Ela tinha que guardar azeite, né? A moeda usava como moeda da época. E aí o que acontece? Irmãos, o oleiro fica de pé. Ele trava a mesa. Ele se posiciona em cima do vaso. E ele coloca o vaso a nada novamente. E o tempo está indo embora. Resumindo, irmãos, você sabe o que acontece? O oleiro vai de novo no canto, sim ou não? O oleiro vai de novo no canto da sua oficina, sim ou não? Não. Ele vai usar esse barro desse vaso quebrado. Ele não vai colocar outro vaso no seu lugar. É você que ele vai usar. Aleluia. Aleluia. Mas irmão Daniel, mas é que tem os protocolos, o sistema, as pessoas. É que não dá para falar aqui, irmãos. Mas lá em casa, às vezes eu solto. Lá na rua também eu solto. Mas eu vou travestir o que eu falaria lá em casa. Eu vou, irmãos. Que se importa o que os outros acham, irmãos? É outra palavra, né? Irmãos, você é um vaso. Aí tem uma colocação aqui, Carlos. Você está em cacos. Você está em pedaços, Moser. Mas você é o vaso. Sim ou não? Ei, deixa eu fazer uma pergunta para você, Gustavo. Foi quebrado, deixou de ser barro? Foi diminuído a nada, deixou de ser barro? Porventura, a batata quando vira purê, aquela massa gostosa, ela deixa de ser batata? Ela deixa. Se você coloca a batata em outro consumo que você vai consumir, ela deixa de ser batata? Ela só está escondida, mas é batata. Ei, meu irmão, não seja uma batata ou um batatão. É forte, né? Isso foi improvisado, hein? Eita glória. Seu batatão. Não seja um banana. Aleluia. Você é vaso. Mas, irmão Daniel, eu não prego que nem o Marlon. Graças a Deus, irmão. Já precisou 2 Marlon na igreja? Mas eu não canto que nem a Dani. Graças a Deus. Imagina 2 Dani na igreja. Ah, mas eu não sou que nem a pastora. Graças a Deus, irmão. Já pensou 2 pastoras na igreja? Ei, meu irmão, você tem que ser como você é, irmão. Aleluia. Imagina 2 pastor Marcelo Gomes. Ah, eu chamo o pastor Marcelo Gomes, ou eu chamo aquele que parece com o pastor Marcelo? Chama logo o pastor Marcelo Gomes. É um só, meu irmão. Ei, Deus te chamou do jeito que você é. Ah, mas eu sou muito tímido. Eu sou muito para baixo. Depende como é que você coloca e aonde você coloca, irmãos. Aleluia. Você é vaso. E para terminar, irmãos, aí ele molha de novo. O vaso vai levar um boi, Dani, porque não vai passar pela cura de 12 horas. Irmãos,
Ele vai sentar, vai fazer todo aquele processo que eu já falei. Aí sim, aí o vaso está pronto. Está pronto ou não? Sim ou não? Não. A bendita lamparina vai descer de novo. E desce, viu, irmãos? Quando ela desceu no meu oculto, irmãos, a madeira envergou para mim. Tem gente que gosta de falar dos outros, né, pastor? Nós temos que falar de você, irmão. Quando a lamparina de Jeová desceu na minha vida, irmãos, não sobrou nada. Aleluia! Aí desceu, Dani, a segunda vez. Desceu. Os raios de luz não saiu de novo, Marlon? Não saiu. O vaso ficou bom. Sim ou não? Só que o oleiro, esse oleiro é terrível, irmão. Ele vai lá e pega aquele espelhinho que nem dentista tem, sabe? Deve ter um nome. Ele coloca lá dentro, pastor. Ele joga o foco de luz e detecta um fungo, irmãos, dentro do vaso. No ponto cego dele tem um fungo. Você está aí? Tá. Vai quebrar o vaso? Vai? Não vai. Vai fazer uma cirurgia local naquele vaso só para tirar o fungo. Ele não vai te matar, não. Ele só vai te abrir um pouquinho. Ele não vai te matar, não. Ele só está puxando o seu fungo. Está se achando demais. Aleluia. Ele só está tirando esse funguinho do eu, esse funguinho do sou, esse funguinho do posso, do faço. Só quem faz é Jesus. Aleluia. Aleluia. E aí sim, irmãos, aí sim, aquele infeliz do fungo levou um pouquinho de barro com ele. E ele não pode, pastora, deixar a parte afinalada onde estava o fungo. Aí vai entrar numa parceria. Ele vai ficar de pé, sem usar o machadinho, o enxadãozinho de cabo curto. Ele vai lá com a mão mesmo, ele pega um pouquinho de barro, irmãos. Aí ele vai deixar aquele pouquinho lá, Dani, sem estar curado. Aquele pouquinho não vai passar pelo processo da cura. Sabe por quê? Ele sempre deixa em você o que ele deixou em Paulo. Ele sempre deixa em você a marca dele. Tem um operador lá. Eita glória! Labadacamandaia surabacamandaio. Aleluia! Oh, aleluia! E a mulher samaritana estourou no norte. Foi na fonte. Ela foi na fonte com o que ela estava na mão? Com vaso. E ela encontrou o dono da fonte. O mesmo oleiro que se apresentou para Jeremias, que não era aquele que estava ilustrando, mas era aquele que falou com Jeremias, desce a casa do oleiro. Ele estava lá com a mulher samaritana. Aí deixou de ser mulher de vários homens, ganhou uma cidade, irmãos. E o fariseu continuou sendo fariseu, o saduceu continuou sendo saduceu. Então quem acha que é, irmão, continua achando que é. E quem não é, Deus levanta para ser. Aleluia! Aleluia! Oh, maravilha! Aí o espinho de Paulo, Carlos, o espinho de Paulo vai ser colocado também no vaso. Aí o vaso está todo curado, ele acha que está, né? Deus deixa você achar. Eu também achava que eu era, viu, irmão? Eu achava que eu tinha saúde para dar e para vender. Aí aonde estava o fungo, fica a sua vulnerabilidade lá, irmãos. Aí o vaso está pronto, sim ou não? Amém? Tá, né? Não tá, não. Aí você escolhe, ou você vai para o sol da justiça, ou você vai para o forno. Qual é o melhor para curar um vaso? Para deixar o vaso pronto para o uso, para o consumo? Qual é melhor? O sol ou o forno? Tanto faz. No sol demora mais, no forno é instantâneo. Aí o oleiro pega, Guto, e coloca o vaso num gabarito que parece uma bengala. Esse gabarito ele fecha e abre. Aí ele bota a mão lá dentro de você e aí ele te leva até o forno. Aí ele roda você para um lado, ele roda você para um outro lado. Aí você está pronto.
Aí coloca você lá, ó. Coloca você lá para mim já terminar. E aí você está pronto. Você está pronto para receber o azeite da mulher viúva? Você está pronto para ser usado na guerra como Gideão usou o vaso? Você está pronto para ter ele debaixo das suas axilas ou no meio dos seus seios, como Rebeca? Aquele vaso de Rebeca, de barro, estava no lugar mais guardado do corpo de Rebeca que poderia. Ela tinha que ter cuidado, porque ela tinha que trazer água para sua casa, e o vaso era de barro. Aí o vaso está pronto. Ei, meu irmão, o pastor deu uma essa semana aqui que eu achei interessante, irmãos. Ele deu a oportunidade pro menino pregar, pro Bruno. E o Bruno prega demais, né, irmãos? Uma bênção. E o Bruno achou que estava em cima da hora. O pastor me ligou em cima da hora. E o vaso sempre tem que estar pronto, né? E o pastor falou assim, ó: teve pessoas que eu já peguei no culto, né, pastor? E é assim, esteja pronto, irmãos. Pergunta para as Zoraide, irmãos. Eu venho para a igreja pronto para tudo, irmãos. Para pregar, para dirigir, para não fazer nada, só para dar glória, para cantar, para fazer qualquer coisa. Isso me deixa feliz, irmãos. O dia que eu não pregar, eu estou feliz, porque eu já venho pronto para isso. Se eu não cantar, eu estou feliz. Irmãos, o que você faz aqui dentro não tem que, irmão, te frustrar quando você não faz. Amém? Você é um vaso. Daniel, eu tenho 17 anos, eu tenho 18, eu tenho 19. E aí, minha filha, você é um vaso na mão do oleiro, que é Jesus. E foi pregado aqui. Aquela mulher que chegou nos pés de Jesus, com o guento, num vaso de alabastro, ela deu o seu melhor. E nessa noite, você aqui, eu tenho certeza que essa igreja nossa é curada. Eu tenho certeza, irmãos, não é à toa que eu estou aqui. Irmãos, você trouxe o seu melhor nessa noite. Amém?